Se você ver esse animal aqui na água, não se aproxime de forma alguma. As criaturas dessa imagem são tão perigosas para os seres humanos que podem causar danos irreversíveis para a sua saúde. E esse é um aviso para quem acha que o mar está para peixe. Não confie no que as águas escondem. Há muita beleza nos oceanos, mas também há muitos perigos. Hoje eu trago para vocês os animais aquáticos que você deve manter distância. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao mundo inverso. O leão marinho da Patagônia é originário da América do Sul. O primeiro dos animais aquáticos perigosos desse vídeo vem de uma espécie que não causa tanto medo quando você bate o olho nele, né? Conhecido principalmente, como eu falei, né, o leão marinho da Patagônia. Esse bicho tem como uma das suas principais características a agressividade. Esses dias de fúria acontecem em especial próximo do fim do ano, entre os meses de dezembro e de fevereiro. Mas vem cá, o que torna os leões marinhos tão perigosos assim? O período de acasalamento, meus queridos, bom, é realmente difícil não ficar nervoso quando você precisa de um crush, né? Os machos da espécie chegam nas praias para esse período antes das fêmeas. Eles reservam espaços de areia e expulsam qualquer um que possa chegar perto deles. Nesse momento, diversas lutas acontecem entre os próprios leões marinhos e com outras espécies também. Quando as fêmeas finalmente chegam, os machos tornam-se ainda mais protetores. Qualquer um que entre dentro da zona de ação pode ser abordado agressivamente por uma criatura que chega a, olha meus queridos, a 2,5 metros de comprimento e pesa facinho mais de 300 quilos, viu? Uma curiosidade é que não é apenas a espécie dos leões da Patagônia que podem ser agressivos, tá? Outros membros da família também têm registros de ataques contra outras espécies, incluindo nós seres humanos. Como em 2017, quando nadadores foram mordidos por leões marinhos em São Francisco. Tenso pra caramba, né? Quando pensamos em animais aquáticos, perigosos e tudo mais, logo nos vem na cabeça criaturas com a boca cheia de dentes, né? Mas quantos de vocês fariam de um caramujo uma das espécies mais perigosas que vivem sob a água? Eu aposto que ninguém, né? No entanto, o molusco conhecido como Conus textile se apresenta como um grande perigo para as outras espécies. E isso se deve ao mecanismo de caça que ele possui, viu? Carnívoro por natureza, esse molusco tem como principal presa outros caramujos e uma variedade grande de peixes, tá? E para satisfazer a sua necessidade básica, esse animal precisa caçar, é claro. Mas como, Thiago? Bom, o Conus textile não possui dentes afiados como de um tubarão e nem nada rapidamente como uma piranha. Portanto, para conseguir se alimentar, a evolução deu a este animal a possibilidade de ter um arpão venenoso como arma. Por conta dessa habilidade de arpão, o Conus textile encontra-se entre um dos poucos caramujos da família Conidae que realmente representam um risco para nós humanos. Seu veneno é tão poderoso que pode afetar o organismo dos peixes com uma velocidade inacreditável. E só poderia ser assim porque esse caramujo não precisa correr atrás das suas presas. O Conus pode ser encontrado em várias partes do mundo, mas tem grande presença nas águas do Oceano Índico. Ele vive em áreas de água rasa e arenosa também, podendo ser visto até mesmo em praias. Por conta dessa preferência dele, os encontros entre esses moluscos e os seres humanos acaba não sendo tão raro assim. Então é sempre muito bom ver como tá o seu pé, porque se ele confundir com uma lasanha, meus queridos, vai dar ruim, viu? A barracuda gigante é um dos peixes mais amedrontadores dos mares e eu posso provar isso pra vocês, vocês vão ver só. Medindo cerca de 60 centímetros de comprimento, esses animais estão longe de serem tubarões. No entanto, tamanho não é documento pra essa criatura, viu? Afinal, vários registros de ataque contra humanos já foram feitos por conta da agressividade da barracuda. Sim, eles são animais como baixinhos e agressivos, tá? Vai por mim que é total. O comportamento nocivo é a principal característica das barracudas gigantes, mas o seu perigo se concretiza graças aos seus dentes afiadíssimos. Elas são um risco até mesmo para os pescadores, isso porque podem deferir uma mordida mesmo fora da água, ou seja, é bom evitar um encontro com esses animais, viu? A curiosidade desse animal está em seu comportamento. Ele começa sua vida como a maioria dos peixes pequenos, vivendo em cardume de grande densidade populacional para viver um pouco melhor, né? Mas com
conforme eles vão crescendo, passam a viver sozinhos em áreas de maior profundidade, mas próximos do mar aberto, viu? Isso faz com que não seja tão comum os encontros com os humanos na praia, o que é um tremendo alívio, né? Agora, se você ainda não acredita que a barracuda é um dos animais aquáticos mais perigosos do planeta, eu tenho um último argumento para lhes apresentar aqui, tá? No filme Procurando Nemo, foi uma barracuda gigante quem atacou o marlin e coral, deixando apenas o pai vivo e um pequeno ovinho ali que futuramente viria a ser o peixinho mais fofo dos mares, né? Quem aí já foi à praia e viu uma água-viva encalhada na areia? Bom, você sabe muito bem dos perigos que esse animal pode oferecer, né? Com a capacidade de causar queimaduras intrigantes na pele, essa criatura se torna um estorvo no mesmo grau que pode gerar um fascínio das pessoas. Sabe aquele meio termo? 880? Você tá ali, tô fascinado por esse animal, mas ao mesmo tempo, você sabe, é um olho no peixe e outro no gato, meus queridos. Afinal, não é todos os dias que vemos animais translúcidos e de grande beleza, né? O que pouca gente sabe é que existem espécies de água-vivas que são perigosas. Algumas podem surtir o efeito quase zero nos seres humanos, mas outras são capazes de fazer um belo estrago. Esse é o caso da Chironex fleckeri, pronunciei tudo errado, certeza, que é considerada a maior das cubomedusas. Possuindo tentáculos de mais de 3 metros de comprimento, esse gigante dos mares possui em seu corpo uma quantidade de veneno que é o suficiente para derrubar cerca de 60 pessoas em pouquíssimo tempo. Diferente de outras águas-vivas perigosas, esse animal está mais próximo das pessoas do que podemos imaginar. Isso porque elas não vivem exatamente em locais extremos como o fundo dos mares, mas sim em áreas mais rasas. Por conta do seu tamanho, essas águas-vivas buscam locais tranquilos para não ferir os seus tentáculos. Portanto, elas podem ser encontradas em rios e até mesmo em pântanos de água doce. Só se aventuram no mar depois da fase adulta, quando são mais experientes e talvez já tenham causado danos em banhistas desavisados, viu? Falando em banhistas desavisados, uma espécie que pode pegar muita pessoa desprevenida é o famoso peixe-leão. Esse é o nome genérico de um grupo de 12 espécies de peixe que tem origem no Oceano Índico e Pacífico. Eles são donos de uma beleza inigualável, assim como geram interesse de muitos aquaristas por conta do seu modo de caça. É sensacional, viu? Os peixes-leões comem crustáceos e outros peixes menores, mas não chegam a atacar seres humanos com suas mordidas. O real perigo para nossa espécie está em seus 18 espinhos que se espalham por toda a extensão da sua dorsal. Eles são altamente venenosos e caso gerem algum ferimento nas pessoas, podem causar desde dores intensas até convulsões. Essa espécie pode ser encontrada aos montes no Oriente porque chegam na fase adulta bem rapidinho e podem pôr uma quantidade absurda de ovinhos mensalmente. Estudos revelam que as fêmeas podem colocar até 100 mil ovos por mês. Se apenas metade deles nascerem, bom, é uma bela prole, né? Não tão agressivo quanto uma barracuda, nem tão grande quanto um leão marinho e muito menos venenoso como um molusco, o peixe-agulha é um dos animais aquáticos mais perigosos por um fator que o seu próprio nome indica. Possuindo um corpo esguio e pontudo, seu bico é tão afiado que pode se perfurar muita coisa. Isso adicionado à sua velocidade, bom, pode ser um fator de perigo extra, né, para banhistas e inclusive pescadores. Em janeiro de 2020, um caso tornou-se emblemático. Um jovem chamado Mohamed Idu foi realizar uma pesca noturna com seu amigo. Ambos partiram em pequenos barcos diferentes em direção ao mar. Quando chegaram no ponto em que desejavam, acenderam as luzes para poder enxergar melhor. Mohamed só não esperava o que viria a seguir. Um peixe-agulha saltou da água, transpassou o bico pelo pescoço do jovem e o jogou na água. Tudo isso em uma velocidade tão grande que surpreendeu os dois meninos. Ainda no mar, o amigo de Mohamed impediu de tirar o peixe do pescoço. Afinal, coisas piores poderiam acontecer. Ambos nadaram de volta para a praia e logo em seguida correram para um hospital. O caso foi tão estranho que Mohamed teve de passar por 2 hospitais até que fosse operado mesmo. Isso porque o primeiro pronto-socorro não tinha sequer condições de solucionar o problema. Com isso, Mohamed
Mohamed ficou mais de 1 hora com um peixe no pescoço, meus queridos. Olha só que bicho doido, né? Mas então é isso, meus queridos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Qual desses animais você mais achou interessante conhecer no vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários, tá? A gente se vê no próximo vídeo então, hein? Um abraço. Você pode, ó, continuar comigo nessas duas sugestões. E até a próxima. Valeu!